E aí pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar de estabilidade, tá? E dentro do tema de estabilidade em sistema de controle, a gente vai abordar diagrama de Routh-Hurwitz, né? Ou critério de Routh de estabilidade, tá? Primeiramente, vamos só lembrar algumas coisas aqui, tá? Então, dado um sistema qualquer, pode ser malha aberta ou malha fechada, então a gente vai falar de estabilidade primeiro em termos gerais, tá? Então, pode ser o sistema malha aberta, o sistema malha fechada, tá? Muito embora o que interessa ao final é a estabilidade do sistema em malha fechada, tá? E para isso a gente vai ver, inclusive, resolvendo exercícios, né? Usando diagrama de Routh, que embora um sistema em malha aberta possa ser instável, tá? Você pode projetar ele em malha fechada, tornando-o estável, tá certo? Então, vamos primeiro pensar num sistema de primeira ordem. Deixa eu voltar aqui, colocar um traço mais grosso. Pensar num sistema de primeira ordem do tipo A sobre S mais A. Então, esse cara, deixa eu fazer um desenho aqui do plano S, tá? Esse cara, então, aqui. Então, no plano S, aqui é o eixo imaginário, J ômega, e aqui o eixo real, sigma, tá? Então, esse sistema, né, com essa função de transferência, ela tem um polo em S mais A igual a zero, certo, pessoal? Então, o polo desse sistema é em menos A, né? Vou colocar um polo aqui, ó. Um xizinho, como se fosse o fundo de uma flecha, né? Em menos A, tá? Ou seja, no semiplano esquerdo do plano S, tá? Então, se a função de transferência é a saída por uma entrada, né? Então, essa função é A sobre S mais A, tá? Imaginando uma entrada em degrau unitário, por exemplo, 1 sobre S, essa saída seria 1 sobre S vezes, né? Passa multiplicando A sobre S mais A, que vai dar um K1 sobre S, né? Mais um K2 sobre S mais A. Então, K1 vai ser K1, né? Vai ser A sobre S mais A, com o S tendendo a zero, né? Então, vai ficar A sobre A, que é igual a 1 qualquer que seja o A, né? E o K2 vai ser A sobre S, com o S tendendo a menos A, né? Então vai ficar menos A sobre A, que é igual a 1, qualquer que seja o A, né? Então, C de S ficou então 1 sobre S menos... Opa, aqui faltou menos, ó. Só que eu fui falar que eu vi. Deixa eu organizar isso aqui. Vou só chegar ele não vai deixar, para variar.
chegar pro ladinho ali e colocar um menos para não ficar errado, tá? Então aqui, ó, menos 1, né? Menos 1. Então, aqui 1 sobre S, 1 aqui do K1, menos 1 sobre S mais A, esse menos 1 aqui. Portanto, C de T, a saída no tempo, clicando transformada inversa, vai ficar igual a 1 menos 1 é a menos a T. Certo, pessoal? E aí, a gente olhando para cá, a resposta total vai ter a parte transitória, né? E a resposta forçada, né? Com o tempo tendendo ao infinito, por causa dessa exponencial ser negativa, esse termo tende a zero, tá? Então, a resposta com o tempo tendendo ao infinito, ela tende a 1, não é isso? Tá? Isso acontece por causa dessa exponencial ser negativa, né? E ela só é negativa porque é mais aqui, ó, nesse ponto aqui, né? S mais A, ou seja, o polo está no semiplano esquerdo do plano S, tá? Tudo bem? Então, ó, deixa eu só desenhar um gráfico muito rapidamente aqui, mas a gente já falou isso em resposta temporal, né? Resposta no tempo. É, inclusive a mesma função de transferência de exemplo do sistema de primeira ordem, tá? Então, o gráfico no tempo desse cara. Então, aqui, ó, C de T, e aqui o tempo, né? Para a entrada, deixa eu colocar aqui mais fininho, entrada degrau unitário, tá? Degrau unitário. Vou voltar aqui. Não. Degrau unitário, a entrada, a resposta. Então, para entrada em degrau unitário, tá? A saída C de T, a resposta do sistema, vai ser isso aqui, né? Essa parte aqui ficou ruim. Não ondula, tá, pessoal? Certo? Tende a 1, ok? Ou seja, ela tende a um valor finito, né? Agora, se esse polo tivesse no semiplano direito do plano S, tá? Seria S menos A, né? S menos A aqui, ó. E aí ficaria menos 1 é a mais AT. E aí ocorreria o quê? Esse termo ia tender ao infinito quando o tempo tendesse ao infinito, tá? Ou seja, esse negócio ia começar em zero aqui, ia subir, depois ia descer infinitamente aqui, ó, tá? Ok? Ou seja, completamente fora da trajetória que você queria para o sistema de controle, tá? E tendendo ao infinito, certo, pessoal? Então, ó, voltando. O polo está no semiplano esquerdo do plano S, né? Fica S mais A, o polo em menos A. Semiplano esquerdo do plano S, a saída, né, para a entrada em degrau, o termo aqui com exponencial, ele tende a zero, tá? Ou seja, a resposta do sistema tende à resposta forçada. Dependendo da entrada, o sistema estável, então, ele tende a uma resposta forçada ou tende a zero, tá? Agora, se esse polo tivesse no semiplano direito do plano S, esse termo aqui tenderia ao infinito, tá? E aí o sistema seria instável, tá? Beleza? Agora, para um sistema de segunda ordem, deixa eu só traçar aqui umas linhas aqui para separar, tá? Para um sistema de segunda ordem, tá?
Voltando aqui. Opa. Sistema de segunda ordem. Vou colocar ele geralzão aqui, né? É igual ômega n ao quadrado sobre... Opa. Sobre... S ao quadrado mais 2 zeta ômega n S mais ômega n ao quadrado, tá? Então, claramente, esse sistema tem dois polos, né? Então, tem algumas situações que podem acontecer, tá, pessoal? Lembrando lá de resposta temporal. Se esses dois polos colocar aqui, né? Então, se esses dois polos, deixa eu completar aqui o diagrama, tá? Plano S, J ômega e sigma, né? Começar com polos no semiplano esquerdo, né? Ou seja, vamos ver se é o caso também de ser estável se os polos estiverem no semiplano esquerdo, tá? Então, se eu tiver dois polos reais e distintos, né? Então, menos sigma 1 e menos sigma 2, tá? Então, dois polos, porque é um sistema de segunda ordem, tá? Então, dois polos reais e distintos, todos dois no semiplano esquerdo do plano S, tá? Então, para uma entrada, vou colocar um R de S, de teste, padrão, sempre degrau unitário, tá? A gente pode, por inspeção, né, achar o que seria a resposta desse sistema, né, para essa entrada em degrau. Seria algo do tipo C de T é igual K1, né, a parte da resposta forçada, mais K2 é a menos sigma 1T, né, correspondente a esse polo, mais um K3 é a menos sigma 2T, né? Beleza, pessoal? Por inspeção. E aí, os dois polos no semiplano esquerdo do plano S, né? Então, fica negativo aqui, ó, porque os polos estão no semiplano esquerdo do plano S. Porque seria, aqui, ó, S mais sigma 1, né? Vezes S mais sigma 2, né? Então, aqui, ó, deixa eu só colocar em vermelhinho, mas não vou fazer isso de novo, não, tá? Vou colocar aqui, só para explicitar mesmo. Então, seria S mais sigma 1 vezes S mais sigma 2, né? Então, nessa condição, os polos estão no semiplano esquerdo do plano S, e aí eu tenho essa resposta temporal, né? Cujos termos aqui, ó, esse termo do K2 é a menos sigma 1T e o termo do K3 é a menos sigma 2T, tendem a zero com o tempo tendendo ao infinito por causa dessa exponencial, né, negativa. E isso só ocorre, mais uma vez, porque os polos estão no semiplano esquerdo do plano S. Se qualquer um desses polos, tá? Qualquer um, tá, pessoal? Tivesse no semiplano direito, um desses termos, tá? Ou os dois, se fossem os dois polos, tá? Tenderiam ao infinito, né? E a resposta tenderia ao infinito e o sistema seria instável, tá? Então, essa condição é a condição do sistema estável, né? Tá? Se fosse dois polos conjugados complexos, tá? Vou fazer de cá também. Então, dois polos. Opa. Dois polos conjugados complexos, né? Também vou fazer no semiplano esquerdo, tá? Então, vamos definir estabilidade. O que não for, né, dentro do que a gente definiu como estabilidade é instabilidade, tá? Então, tá aqui. Vamos fazer o diagrama. J ômega e
sigma, né? Se eu tivesse dois polos conjugados complexos, né? Com coordenadas menos sigma d e mais ômega d e menos j ômega d, certo? Beleza, pessoal? Então aconteceria o seguinte: a resposta no tempo para esse cara por inspeção, tá? Seria algo do tipo C de T para entrada em degrau, lógico, né? Falei no início aqui que a entrada de teste padrão degrau. Seria algo do tipo K1 mais K2 é a menos sigma D T vezes cosseno de ômega D T mais um ângulo de fase aí, φ. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, né? Com o tempo tendendo ao infinito, ou seja, vamos de novo, polos no semiplano esquerdo, né? Esse termo aqui, ó, fica negativo, tá? A função de transferência, a equação característica, né, para esse sistema, né, seria algo assim, ó. Vou colocar o Q de S, vou colocar de K, tá? Então, o Q de S desse cara seria algo do tipo S mais sigma sigma D mais J ômega D vezes S mais sigma D menos J ômega D, certo? E aí, ó, S mais sigma D, S mais sigma D, então menos sigma D, a coordenada real, tá? E aí, na transformada inversa, esse termo fica menos sigma dt, certo? E J ômega D, né? O conjugado aqui, né? As coordenadas do conjugado complexo, tá? Dos dois polos, certo? Responsável por esse termo que oscila na frequência ômega D, tá? Beleza? Voltando então à questão da estabilidade, polos no semiplano esquerdo, esse termo fica negativo. Quando o tempo tende ao infinito, esse termo todo tende a zero, tá? E aí, essa parte toda da resposta aqui, ó, transitória, ela tende a zero, tá? Ficando somente, com o tempo tendendo ao infinito, a resposta, a parcela da resposta forçada, né? Pela entrada do sistema, tá? Beleza? Se ocorresse o contrário, né? Essa coordenada aqui, ó, tá? Sigma D tivesse positiva, tivesse do lado de cá, ó, do plano S, tá? Tivesse no semiplano direito do plano S, esse sinal ficaria positivo, tá? E aí, além dessa oscilação, esse sistema, essa parcela, né, da resposta, ela tenderia ao infinito, se esse cara fosse positivo, tá? Com o tempo tendendo ao infinito. Ou seja, ela ia oscilar e crescer infinitamente, tá? O sistema seria, portanto, instável, tá certo? Então, de um modo geral, tá, pessoal? Vamos falar assim agora de uma maneira geral. Vou colocar aqui um plano S aqui, coisa um pouco mais geral. Deixa eu abrir até um quadrado aqui. Não, vamos deixar, vamos só escrever aqui. Vou fazer um plano S de cá, tá? Mais geralzão. Então, como regra geral, a gente pode afirmar com segurança agora, né? Que
Deixa eu terminar aqui só um instante, tá? Então, J ômega D, J ômega, aliás, desculpa, e sigma, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma chave aqui, indicando polos no semiplano esquerdo do plano S, tá? Então, sempre que eu tiver polos no semiplano esquerdo do plano S, tá? E aí pode ser toda essa região aqui, ó, pessoal, à esquerda do eixo J ômega, tá? Vão conferir ao sistema a característica de serem estáveis, né? Então, sistemas estáveis, tá? Estáveis para qualquer entrada que se aplique a esse sistema, tá? Agora, por outro lado, polos, né? Polos no semiplano direito do plano S vai ter característica de sistemas instáveis, tá? Para qualquer entrada se aplica esse sistema. Então não é desejado. Qualquer polozinho passou o quanto seja aqui, um pouquinho que seja aqui para o lado direito do plano S, lado direito do eixo J ômega, os sistemas já ficam instáveis, tá? Agora, e se tiver polo em cima do J ômega, tá? Então vou colocar uma seta aqui. Vou colocar uma seta. Mais reta que eu der conta, tá? Então, polos em cima do J ômega certinho, tá? Então, polos em cima do J ômega, tá? Ou seja, sigma D igual a zero, tá? Então, isso caracteriza sistemas marginalmente estável, ou seja, o J ômega é a margem da estabilidade, né? É a margem, tá aí a margem aqui de K estável, se o polo estiver aqui, de K instável, se o polo estiver aqui, tá? Não tem nada a ver com zeros, tá, pessoal? É só o polo mesmo do sistema no plano S, tá? O zero pode estar em qualquer lugar que não, vamos dizer assim, não afeta na questão da estabilidade, somente os polos do sistema, tá? Então, polos em cima do J ômega, sistemas marginalmente estáveis, tá? Esses sistemas marginalmente estáveis, para entrada em degrau, por exemplo, né? A saída deixa eu colocar aqui, então, sistemas marginalmente estáveis, né? Deixa eu copiar para lá. O que eles acontece com eles quando entra um degrau, por exemplo? Ctrl C, né? Então, o que acontece é o seguinte: a saída fica oscilando, tá? Sem parar.
ela nem cresce nem diminui, tá? Então a saída seria algo assim, ó. C de T seria algo do tipo K1 mais K1 de novo, tá? É a mesma amplitude. Cosseno de ômega dt. E aí, ó, esse negócio com entrada em degrau unitário. Vou ver se eu consigo fazer um seno ali, tá? Então, para entrada degrau unitário, degrau unitário, vamos lá, C de T, né? Opa! C de T. Então aqui é o tempo, né? Tá? Tem um ponto ali me desafiando. Então a saída seria, vou colocar um azul aqui para ficar destacado, tá? Seria algo, nossa, vai ser difícil desenhar um seno aqui, viu? Acho que eu posso até ganhar um prêmio com isso aqui, tá, pessoal? Com o dobro da amplitude da entrada, tá? Na verdade, a amplitude da entrada, né? Como se fosse o valor de pico, tá? Mas o valor da entrada, né? A resposta forçada é como se somasse um valor de offset, né? Nessa oscilação, um valor DC na oscilação puramente cossenoidal aqui, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu colocar um degrau unitário aqui. É isso. Ela fica oscilando sem parar, tá? Beleza? Sistemas marginalmente estáveis. Ok, pessoal? Então, primeira parte da nossa aula. Agora vamos para alguns exemplos de como determinar essa estabilidade, tá? Ou seja, na verdade, tudo vai depender dos polos, né? Se eles estão no semiplano esquerdo, se eles estão em cima do J-ômega ou se eles estão no semiplano direito do plano S, tá? Uma última coisa é o seguinte, para o sistema de controle, o que interessa é polo no semiplano esquerdo do plano S, tá? Nada de polo em cima do eixo J-ômega. Então, para controle marginalmente estável, a gente já considera instável, tá? Não é interessante. Beleza?